É lamentável saber que o Paulo Freire é uma figura respeitada em todo o mundo. Em todo o mundo. Modelo de educação fora do Brasil. Tem mais de 2 dezenas aí de títulos de doutor honoris causa, mas no Brasil, na educação brasileira, tem gente que ataca ele. Eu acho que o professor bom para ele, sabe qual é, Edri? Aquele que disse que admira muito Hitler. Viralizou ontem, não sei se o Carlito viu esse vídeo, um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que se elegeu aí, né, na esteira do bolsonarismo, como, né, um representante do Bolsonaro em São Paulo. Ele comemorou assim, o técnico, né? Ele comemorou muito a privatização do Rodoanel, do trecho, o leilão de concessão do trecho norte do Rodoanel Mário Covas de São Paulo, e chamou atenção nas redes pela como ele pegou aquele martelo, jeito viril ali, a posse viril de um martelo, como definiu a Lilia Schwartz. Olha só esse videozinho. Tosco. Boba, que coisa boba. É assim. Estou chamando ele de Tarcísio, né? Inclusive, eu estou aqui com o meu martelo do Thor, de verdade, né? É porque eu não vou bater aqui, senão vai dar um problema na nossa gravação. Mas para destruir esses fascistas, está aqui, ó, simbolicamente, ó, 1, 2, 3 aqui, para destruir esses fascistas aí que acham que. Isso aí, para mim, é o reflexo do que a gente está vendo dentro dele. É o ódio que ele está explanando ali naquele momento. Porque ele não consegue ser. Alguém tem de ter uma válvula de escape, Dri. Essa galera que é desequilibrada como o Tarcísio, ele não consegue se controlar o tempo inteiro. Imagina ele ter que dar entrevista o tempo todo, passando essa ideia de que ele é técnico, de que ele não é desbocado, de que ele não fala palavrão, de que ele não é radical, de que ele não é de extrema direita. E aí tem a oportunidade onde ele pode extravasar a sua agressividade. Ele vai fazer isso aonde? No que aconteceu. Isso é patético para um líder tão importante, porque a gente precisa lembrar que São Paulo é uma capital global, né? São Paulo é a cidade, é uma das cidades mais importantes economicamente do mundo, a mais importante economicamente da América Latina. O estado de São Paulo também é extremamente importante. E você tem, vivendo na capital, liderando o estado, um desequilibrado como esse. Olha o novo apelido do Tarcísio, é o Torcísio. Esse é o Agora Thor. você imagine, se esse é o bolsonarista moderado, né? Se falar que se o Thor estivesse no Brasil, ele seria bolsonarista, viu? Ele faz o perfil. Quem? O Thor, se ele fosse brasileiro, ele seria bolsonarista. Esse personagem aqui que tá é o novo apelido, Sinara, do Tarcísio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o nosso historiador Carlito. Carlito, vou fazer uma pergunta séria aqui para você, como historiador. Quero que você me responda. Existe fascista técnico? Existe nazista técnico? Então, por que Katsu existiria bolsonarista técnico? Me explique. Não faz sentido, né? A gente costuma usar aquela parábola de que se tem 4 nazistas sentados em uma mesa e chega outra pessoa qualquer e senta sem se questionar, na verdade tem 5 nazistas, né? Então, assim, ele pode até alegar que ele é técnico, mas, sobretudo, e a gente precisa falar muito sobre isso, Sinara, que ele é neofascista, ele é bolsonarista. Muita gente está pedindo para a gente parar de falar do Bolsonaro, parar de falar do bolsonarismo, como se a gente estivesse vivendo ali aquele mundo do panfleto da Testemunha de Jeová, né? Parece que o Bolsonaro, porque perdeu a eleição, que o Brasil voltou a ser aquele país, né, alegre, feliz, referência no mundo ali, o povo mais feliz do mundo e tudo mais. E não. A gente precisa lembrar que os 3 colégios eleitorais do Brasil, os 3 principais, são governados por bolsonaristas. São Paulo com o desequilibrado do Tarcísio, Rio de Janeiro com Cláudio Castro e Minas Gerais com o Zema, que para mim é o mais perigoso de todos, porque quer ter aquele sotaquezinho carismático do interior de Minas, para tentar passar a imagem de que ele é um bom moço, que é um coitado, um sofredor, que está na política para mudar a vida do próximo. E a gente precisa lembrar que ele mesmo admitiu que o DNA dele é idêntico ao do Bolsonaro. Então não existe, não dá para separar um nazista
de um técnico nazista. Ou seja, se ele é nazista, ele é nazista. Ponto final, não tem meio termo. E eu queria trazer aqui também já que a gente está falando de Tarcísio, governador de São Paulo, bolsonarista, ontem repercutiu muito o veto do governo dele a uma estação do metrô que está em obra em São Paulo, que fica na Avenida Educador Paulo Freire. E, portanto, essa estação chamaria Estação Paulo Freire. Mas aí inventaram que houve aí uma consulta à população e que a estação não vai mais se chamar Paulo Freire e vai se chamar Fernão Dias, que é o nome de uma rodovia que em São Paulo, que é próxima a essa Avenida Educador Paulo Freire. E a gente sabe que o bolsonarismo fez aí um ataque tremendo ao Educador Paulo Freire, que é um dos mais citados brasileiros do mundo, que tem, olha aí. Pedagogia do oprimido. Aí, Carlito, como você vê o simbolismo disso, né? Trocar o nome de uma estação, de um educador reconhecido mundialmente, que é o Paulo Freire, que foi detonado pela extrema-direita, para um nome de um bandeirante, né? Que hoje a gente tem toda essa discussão dos povos indígenas do Brasil, e essa troca, como você vê, Paulo Freire para Fernão Dias? A gente precisa lembrar que, historicamente, o Bolsonaro se conecta com várias figuras do extremismo do passado, né? A gente teve no Brasil um ex-militar que assumiu o poder e que vivia ameaçando o STF e ameaçando o Congresso Nacional. Seu nome, Floriano Peixoto. Era uma cópia do Bolsonaro. Inclusive, chegou a indicar um médico para ocupar a vaga de ministro do STF, o Barata Ribeiro. Foi, inclusive, até hoje, o único presidente que teve indicação não aprovada ao STF. 2 indicações que ele fez foram revogadas por critérios técnicos. E no caso do Tarcísio, para mim é mais do que evidente. Qual que é o ódio que o Bolsonaro tem e o Tarcísio em relação a figuras populares do Brasil? A preto e indígena. Então, assim, a indicação, a substituição do nome da estação para o nome Fernão Dias é basicamente por isso, porque eles se identificam com Fernão Dias. Fernão Dias era um bandeirante que perseguia negros, que capturava indígenas, por exemplo. Agora, olha a ironia de tudo, que criou um problema contra a ordem jesuíta. Eles tentaram expulsar do Brasil os jesuítas, porque os jesuítas da região mais ao sul do Brasil, que eram contrários a alguns ingressos, né, que a gente tinha 2 tipos de expedição feita por esses bandeirantes, que chamava-se entradas e bandeiras. As entradas eram patrocinadas pela coroa portuguesa e as bandeiras eram patrocinadas por particulares, né, que pagavam para que esses indivíduos explorassem o Brasil. E aí eles criaram um problema para tentar expulsar do Brasil a ordem jesuíta, porque eles estavam ali atrapalhando os interesses dos bandeirantes. E sabe o que é outro fato grave que liga também ali o Bolsonaro, o Tarcísio ao Fernão Dias? Porque o Bolsonaro não tem muito apreço à família, a gente sabe, né? A família dele é um acessório, que eu costumo chamar, inclusive, de organização criminosa, já que eles preenchem todos os critérios para serem uma organização criminosa, inclusive os crimes. O Fernão Dias matou enforcado o próprio filho, que ele acusou de conspiração. Isso lembra muito a relação de Bolsonaro com Carluxo. Ele matou o próprio filho. E sabe de quem ele era sogro, Dri? De quem? Do Borba Gato. Olha a ligação. Nada como trazer um historiador aqui. E aí, sabe qual que é o problema deles com essa figura aqui, com o Paulo Freire? Que a educação pregada pelo Paulo Freire, diferente da do Bolsonaro, que quer separar alunos com autismo de outros alunos, porque os alunos atrapalham a aula, o Paulo Freire pensa em incluir. O Paulo Freire tem um busto lá na Universidade de Cambridge. O Paulo Freire foi homenageado recentemente na Universidade da Colômbia. O Paulo Freire foi inspiração para uma das escolas mais renomadas do mundo, que fica em Portugal, chamada Escola da Ponte. E eu já revelei aqui há uns anos atrás, e vou trazer de novo, em 2015 para 2016, eu não lembro exatamente se foi final de 2015 ou foi final de 2016, eu me inscrevi em uma tese de educação para fazer um mestrado, uma especialização em educação na Universidade de Harvard. Qual que era a minha metodologia? A minha metodologia era inspirada em algumas obras do Paulo Freire, entre elas essa aqui, e na metodologia de ensino dele. E no meu método, eu sugeria a eliminação da avaliação em prova
no método tradicional, que a gente deveria fazer um método híbrido, similar, inclusive, ao que acontecia na Escola da Ponte, em Portugal, onde lá o aluno ele é avaliado por tudo que ele faz, e não meramente por uma prova. Tanto que agora, Sinara e Dri, tem muito professor preocupado com o chat GPT, e agora eu vou passar um trabalho, como é que os alunos vão fazer? Eu tenho um curso chamado Educação e Tecnologia, que eu dava uma palestra aqui em Sergipe, nas prefeituras do interior e nas escolas estaduais, que eu falava sobre essa questão de parar com o método tradicional de prova. Você tem de avaliar o aluno como um todo, você tem de avaliar o entendimento do aluno, as dificuldades que ele tem para poder compartilhar algumas informações, mas você tem de ver se ele conseguiu associar o material. Ou seja, você não pode ver o aluno como uma coisa engessada, que vai lá, decora e aprende, que essa é a crítica, inclusive, que o Paulo Freire faz nesse livro aqui, ó, que a educação não pode ser decoreba. E sabe por que eles ficam revoltados? Primeiro que o Paulo Freire é nordestino. E aí você já sabe que o ódio desse povo com o nordestino não tem igual. E segundo que ele é referência em educação. Eu quero pedir a um bolsonarista, qualquer um deles, inclusive mestre em linguística, se ele quiser, em educação, o que quiser. Junte 300 trabalhadores, analfabetos, adultos, e alfabetize eles, em 45 dias. Porque o Paulo Freire conseguiu letrar 300 adultos que eram cortadores de cana. Então é basicamente por isso. A mesma situação, Dri, inclusive eu quero aproveitar a audiência aqui da revista Fórum para saber o que é que o senhor Tarcísio de Freitas fez em relação à tortura que o Paulo Galo sofreu em fevereiro pela polícia de São Paulo. Porque ele já disse quando aconteceu a tortura, o horário que aconteceu a tortura. E aí, cadê, Tarcísio? Eu vi isso, menino. O cara todo queimado, o braço do Galo todo queimado. E assim, eu não estou vendo a mídia comercial também fazendo auê com isso, não, viu, Carlito? Não estou vendo, não. E ele sofreu tudo isso, o Galo, que é um líder, né, dos entregadores antifascistas, porque ele estava sem capacete. A gente viu ano passado aí quantas motocicletas, quantos bolsonaristas, o próprio Bolsonaro andando sem capacete. E alguém foi torturado por causa disso? Aqui no Nordeste eles matam em câmara de gás, né? Quem anda sem capacete. Em São Paulo eles estão queimando. Aqui eles matam em câmara de gás, né? Vídeo que aconteceu com o Genivaldo. E sabe qual que é a ironia que une aí também, uma triste ironia, que une também o Tarcísio, o Galo e o Fernão Dias, que o Galo foi o cara que tocou fogo na estátua do Borba Gato, genro do Fernão Dias. Então, quando você vai ver a história do Fernão Dias, e é muito idêntica à história do Bolsonaro, porque você vai ver que ele levou para as expedições só familiar, levou o genro, que apesar de não ser familiar, mas era marido da filha, levou filho. Ou seja, fez supostamente de um negócio ali que deveria ser algo para expandir, né, em tese ali, o processo de desbravamento do Brasil, fez um processo familiar. Inclusive, ele é apontado ali como um dos indivíduos que empreitou as primeiras incursões na região das Minas Gerais ali para poder descobrir metais e pedras preciosas, né? Depois, inclusive, o rei Dom João IV, se não me falha a memória, por causa dos pedidos feitos ali pelos bandeirantes brasileiros, entre eles o Fernão Dias, assinaram um acordo com a ordem jesuíta para que os jesuítas não criassem mais problemas para os bandeirantes. Ou seja, assim como hoje, toda vez que os interesses dos políticos radicalizados batem de frente com os interesses religiosos, eles dão um jeito de culpar a religiosidade e não as ações arbitrárias deles. Então, assim, é muito triste isso. É lamentável saber que o Paulo Freire é uma figura respeitada em todo o mundo. Em todo o mundo. Modelo de educação fora do Brasil. Tem mais de 2 dezenas aí de títulos de doutor honoris causa, mas no Brasil, na educação brasileira, tem gente que ataca ele. Eu acho que o professor bom para ele, sabe qual é, Edri? Aquele que disse que admira muito Hitler. Acho que aquele que pode ser o bom professor.
É assim, além deles nunca terem lido Paulo Freire, né, eles ficam aí, né, falando essas coisas, aqui estão dizendo, olha, Brasil Paralelo tem um documento, falam muito mal de Paulo Freire, eles fazem produções, né, para né, tirar aí o prestígio. E a maioria com informações falsas, que o Paulo Freire nunca fez ou nunca disse. É assim, precisam conhecer, né, gente? Leiam, né? Vocês acham que um bolsonarista vai ler um livro assim? Não vai. Não vai. É muito triste. Coisa se eles conhecessem uma pedagogia que a gente brinca muito aqui no Nordeste. Eu tenho um amigo, o Dix, inclusive queria mandar um abraço para ele, professor de literatura. A gente brinca aqui porque existe, quando a gente vai para o conselho de classe, né, existe a aprovação social. Que não sei se o pessoal do Sudeste tem isso aí também, no Sul e em outras regiões, mas tem a aprovação social. O que é aprovação social? O aluno ele é muito bom, por exemplo, em todas as disciplinas, ele tem frequência, o aluno, ele tem frequência na escola, ele participa de todos os projetos, mas ele não conseguiu, em uma matéria, alcançar os índices para aprovação. O que é que a gente faz? A gente se reúne em um conselho de classe e põe em prática uma coisa que é legal, chamada aprovação social. A gente olha todo o envolvimento do aluno naqueles quesitos, e aí a gente decide, dentro de um conselho de classe, se o aluno ele é aprovado ou não. Como é que a gente faz isso? Professor Dixon, como é que a aluna Sinara na sua disciplina? A aluna Sinara é participativa, sempre tira nota muito acima da média. Como é a aluna Sinara na sua aula, professora Adri? A aluna Sinara é muito boa, participa bem, tem a nota. Aí, e na nota do professor Carlos, que é matemática? Não, na nota do professor Carlos ela não consegue tirar nota, não tem jeito. E a gente analisa todo o contexto para aprovar o aluno. A gente chama, eu brinco com meu amigo, né, Dixon, e ele que criou esse termo, a gente chama isso de pedagogia da misericórdia, porque é você saber a realidade do aluno e entender que nem todo mundo é igual. E que você tem de entender que você não pode atrasar a vida. Por exemplo, eu tenho um aluno agora que se formou em psicologia, que estudou comigo em 2014. E não passou história por causa de um ponto. E no conselho de classe eu falei, não, ela vai passar. Porque ela é uma boa aluna, ela só não consegue se dar bem em história. E hoje é uma ótima profissional. Eles nem sabem, ó, Lúcia, é isso mesmo, Lúcia. Esses gados desconhecem Paulo Freire, eles acham que ele até está vivo. O Bolsonaro falou, ó, vamos todos contra Paulo Freire é o demônio, Paulo Freire. Aí vão lá, todo mundo falando, se Lula for eleito, o ministro vai ser Paulo Freire.